Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio Soluções. Programa que trata do dia a dia dos assuntos condominiais. Se inscreva no nosso canal da Conde TV. Ative o sininho para receber novidades dos próximos programas. E o assunto de hoje é com Nívia Riccardi. Fraca não. O tema de hoje é sobre home office após essa fase aí da pandemia. E estou trazendo para vocês dois casos, na verdade, onde tem reclamações de moradores, né? Que muitos moradores acabaram fechando aquela parte comercial que eles tinham próximo do condomínio e acabaram transferindo para o apartamento essa atividade. Então, às vezes, é uma esteticista, uma parte de serviço de escritório, e isso tem gerado um fluxo maior no trâmite, tanto de pessoas como até de pacotes, encomendas dentro do condomínio. Como é que vocês veem essa nova situação, essa nova realidade que chegou depois dessa pandemia toda? Em relação a montar um escritório, né, receber pessoas numa atividade comercial dentro do condomínio, a maioria das convenções proíbe essa atividade, né? Óbvio, você fazer o seu escritório home office tranquilo, sem problema, mas você ter uma atividade, como você mesma disse, recebe clientes, recebe gente externa, aumenta o fluxo da portaria. Então, eu vejo esse caso como proibido. Provavelmente a convenção proíbe essa situação comercial. Você não pode ter atividade comercial dentro do condomínio, mas tem que separar essa atividade comercial daquela atividade que você trabalha, esses PJs, né, que prestador de serviços administrativos que trabalham em casa é uma coisa, né? Eles não interferem nada no dia a dia, não ferem nada, mas você ter uma empresa... Não recebe cliente. Não recebe cliente. Agora, você ter uma empresa devidamente constituída, com CNPJ, e dentro do condomínio é vedado. Estritamente residencial, diz a convenção. O que eu acho que é assim, duas coisas que a gente pode usar para balizar. Tanto a questão da entrada de clientes, quanto a questão de você ter funcionários entrando. Quer dizer, às vezes você tem um escritório de... sei lá, o cara montou um escritório de advocacia, escritório de representação, alguma coisa nesse sentido, e acaba tendo funcionários lá dentro. Essas duas situações são muito complicadas. Eu acho que na relação dos clientes também é uma coisa que a gente tem que entrar... É muito relativo em alguns aspectos, porque, por exemplo, se você tem você é um advogado que está trabalhando no home office, às vezes você vai receber um cliente lá dentro e como é que o condomínio vai te impedir essa situação? Vai entrar como um visitante. Exatamente, não vai nem saber. Às vezes você está falando de um psicólogo que atende em casa porque fechou o consultório, uma alguma esteticista. coisa. Esteticista, a coisa já complica um pouco. São coisas que a gente precisa só ter muita cautela nesse processo. Porque, depende do fluxo, né, Marcos? Exatamente, até porque a gente não pode esquecer que o mundo virou de ponta cabeça, muitas das empresas estão mandando seus funcionários de volta para casa para trabalhar em esquema home office. Muitas dessas empresas estão dando infraestrutura para eles e optando por terceirizá-los como PJs, como MEIs e tudo mais, para questão de até para que a empresa possa sobreviver em virtude de todo o processo da pandemia. E muitas pessoas tiveram que se reinventar. Então, pessoas tiveram que passar a fazer bolos em casa, máscaras, salgados para vender para fora, marmitas em alguns aspectos, que eu já tenho condomínios em que isso acontece. Eu acho que todo esse processo a gente tem que, primeiro, pegar o exemplo da pessoa do bolo. Ela não pode fazer com que o cliente suba, ela tem que descer, entregar o bolo lá fora, mas não impede que ela faça 10 bolos por dia em casa. Mas a questão essa do bolo, o pessoal reclama da água e do gás que a pessoa gasta para fazer o bolo quando não é individualizado. Então, mas aí a gente tem que trabalhar em cima de uma série de outras coisas, porque eu entendo que a gente tem uma linha muito complexa, muito fina entre a questão do que diz a convenção, do que diz a legislação e do que diz a necessidade do condomínio hoje. Porque se a gente não permitir que essa pessoa não faça bolo, cara, ela vai se tornar um inadimplente. Entendeu? E aí a gente tem um grande problema, sabe? Então, eu acho que a gente tem que focar muito nessa questão do bom senso, da administração. Óbvio, compartilhar, dividir, conversar com o corpo diretivo, com o conselho, com condôminos, para estabelecer alguns limites.
Porque a pessoa não pode abrir uma empresa que fique lá com a porta aberta, tenha 20 funcionários e recebendo um fluxo de clientes absurdo ali dentro. Mas algumas coisas a gente vai ter que furar o estritamente residencial da convenção para permitir que simplesmente a coisa continue existindo. Tudo vai depender da quantidade de reclamações que a gente recebe. Isso também é um caso. O grande problema da pessoa, por exemplo, eu sou síndico de um condomínio grande, que as coisas foram se moldando de uma tal maneira que ninguém faz nada, que quando essa pessoa faz, alguém sabe, denuncia, notifica, tal, para. Então, tipo assim, não existe nenhum comércio dentro, assim, comércio que eu falo de alimentos, tal. Não existe o aceitável. Isso, esse aceitável não existe. Porque assim, eu entendo que a pessoa vai fazer um bolo. Você tratou, a pessoa faz o bolo, botou no carro e levou para algum lugar, ok. Ela está dentro da casa dela, ela pode cozinhar o que ela quiser. Ela pode fazer uma ceia de Natal para vender. Contanto que ela não vá lá, o cliente vá lá buscar esse bolo no condomínio, tá? Eu entendo assim. Agora, se ela põe dentro do carro dela e leva para o lugarzinho que ela tem lá, que ela vende, a gente não pode impedir isso. Por outro lado, eu tenho o meu condomínio onde eu moro, são 300 unidades, que se tem de tudo. O home office do Walter lá é na areia, né? Na areia da praia. E aí, o que acontece? Guarda-sol. Muitas vezes eu tô em casa, vou comer uma feijoada hoje. O vizinho faz. O vizinho faz. Você manda um WhatsApp Exatamente lá, o vizinho isso. faz, você já encomenda. Porém, o condomínio se moldou a isso. Todo mundo que tá lá, que faz. Essa pessoa, por exemplo, vende por iFood. A diferença é que o iFood não entra dentro do prédio, mas ela sai para entregar pro iFood, né? Mas o condomínio aceitou esse molde. No outro condomínio onde eu sou síndico, o condomínio não aceitou esse molde. E a pessoa que está lá, ela vê, principalmente num condomínio grande, um nicho de mercado. Então, quando ela faz um brownie, ela põe no grupo do condomínio, eu faço um brownie. Aí alguém se incomoda e fala, fulana tá vendendo o brownie. Aí infelizmente, eu como síndico estritamente residencial, eu sou obrigado. Mas se essa pessoa está fazendo um brownie na casa dela, sem ter uma empresa constituída, que você acabou de dizer, ela está cozinhando dentro de casa e fornecendo ali para as pessoas que moram dentro do condomínio, é uma situação bem difícil de você atuar também. Porque como você vai comprovar, né? Ou seja, ela pode vender produto, cozinhar e vender para fora, ela não pode cozinhar e vender para dentro do condomínio. Então, o morador me manda o print da conversa deles no... Mas a convenção diz que é vedada a atividade comercial. Ali não é caracterizada, ela não tem uma empresa. É que normalmente essa pessoa vende para dentro e para fora. Mas é uma situação bem delicada de a gente agir. É incômodo, né? O que incomoda o outro, né? E vender Mary Kay, vender Natura, Avon. Não, é o que a gente estava falando. O Mauro citou do advogado. Sim. Você não tem como impedir. O cara tá lá dentro da casa dele, é o escritório dele, ele montou um cantinho lá dentro da casa dele e a pessoa vai subir como um visitante. A gente não tem muito como atuar disso. O problema, eu tenho um caso num condomínio que o morador, ele não leva o cliente lá para cima. Ele desce para atender o cliente lá embaixo. E o condomínio reclama, o condomínio questiona. Mas a gente não pode esquecer, gente, que isso é o novo normal. Já era, quer dizer, vender Natura, Avon, esse tipo de coisa já era comum muito antes da pandemia, muito antes de muita coisa acontecer. Mas hoje isso se tornou praticamente vital para as pessoas. É difícil a nossa situação. É difícil, sabe? complicado. Então a gente precisa compartilhar dessa situação com a Assembleia, com tudo mais. Porque a gente está falando aqui do problema do comércio, do serviço, da prestação e uma série de coisas. Aceitável, né? Mas você tem outros inúmeros problemas que a gente vai passar a enfrentar, que são decorrentes da pandemia, que é a questão do barulho, a questão das reformas. Quer dizer, eu vou ter que mudar os horários da reforma por conta do novo normal do home office. Quer dizer, tem muita coisa que a gente precisa discutir com a Assembleia para poder ajustar Quando as falta questões energia e o cara fica sem internet. Nossa, maluco. Não, é legal, sabe? Outro dia uma moradora me ligou e falou assim, não, ó, caiu aqui, queimou meu disjuntor
eu tô chamando já um eletricista e vou cobrar do condomínio. Oi, peraí, por que você vai cobrar do condomínio? Sabe, liberar o eletricista para você às 10 horas da noite, eu libero. Não, porque o condomínio tá me impedindo de trabalhar. Sabe, quer dizer, entrou a cabeça das pessoas está do modo diferente, a realidade está do modo diferente, só que o que a gente tem de legislação, de convenção, de regulamento interno, está no passado, tá no que era antes disso. Então, realmente tem que ter um bom senso, assembleia, conversar, né, tratar, mediar, né, tem muita coisa, muitas vezes a nossa mediação, né, em várias situações. E realmente o limite do aceitável, né? Tem certas coisas que não dá mesmo para aceitar, mas tem certas coisas, como até o Mauro colocou, a gente vai ter que conviver a partir de agora. Eu recebi essa semana aí umas 3 ou 4 reclamações de barulho, né? E a pessoa até filmou, olha, eu tô aqui tentando trabalhar no canto que eu criei de home office, só que olha o barulho, o cara em cima dela, é um prédio novo, recém-implantado, em cima dela o cara tá lá com a furadeira furando. Eu falei pra ela, desculpa, mas assim, primeiro, né, é um prédio estritamente, né, residencial. Se você tá trabalhando, legal, a gente não vai te impedir, mas você tem que adaptar o seu ambiente. Colocar janela anti-ruído, fazer um tratamento de acústica, porque a gente não pode impedir que a obra aconteça. A gente não tem obra às vezes, mas tem barulho de televisão, barulho de cachorro, barulho... Então, coisas que a pessoa... Então, o que eu costumo dizer? Você tem que se adaptar. Você preparou o seu escritório? Ótimo. Então coloca a janela de ruído, muda a porta, prepara da forma que você consiga trabalhar sem considerando esses episódios do dia a dia. Né? Até pegando isso, Gustavo, uma situação que eu citei para uma condômina também, num problema similar a esse da reforma e tudo mais. Eu preciso trabalhar e tá em reforma, tá, não sei o que. Ele precisa reformar para ele parar de pagar aluguel, sabe? Até onde o problema do teu vizinho é mais ou menos importante que o seu. Quer dizer, o seu problema e o dele tem que andar de forma similar, sabe? As pessoas têm que entender que o direito que ela tem de trabalhar é o mesmo que ele tem de reformar. E vice-versa, sabe? Que é o mesmo que a outra criança tem de estudar e da outra de brincar. O mundo mudou, não vai voltar a ser mais o que era antes. Que nesse novo normal as pessoas estão egoístas. Sim. É engraçado, né? Eu não diria que estão egoístas, eu acho que elas estão egocêntricas. É um pouquinho acima deles. É o meu primeiro... É o direito umbilical. Se sobrar para mim, se eu permitir, você fica para você o resto. Eu acho que essa questão do home office é uma que vai trazer muitos problemas para a gente ainda. Eu acho que soluções a gente não vai encontrar nenhuma com base legal. A gente fala muito do nosso bom senso na gestão e a gente vai ter que contar muito do bom senso com um bom senso do judiciário também, quando a coisa extrapolar os outros níveis. A questão que até falamos junto, eu e o Gustavo agorinha mesmo, assim, as pessoas tiveram que reduzir custo, muitos tiveram que sair do local que estava, vir para casa, para continuar, inclusive, pagando condomínio. Aí você vai falar para ela, você não pode trabalhar na sua casa, né? Mesmo você fazendo ruído, você mesmo vai porque é uma atividade comercial. Como é que fica a situação da gente perante, né, essa nova fase que estamos vivendo? E tem escritórios, né? Eu conheço escritórios grandes, né? Até uma empresa grande que eu trabalhei muitos anos aí, que ela mandou os funcionários para casa. Querendo ou não, essa pessoa está executando uma atividade ali dentro que vai gerar um outro movimento, vai chegar correspondência, vai chegar documento para assinar, vai chegar entrega de material para trabalho, né? Aumenta o fluxo de portaria e tudo mais. Então, tudo isso é um novo movimento que eu acho que a gente, os legisladores, todo mundo vai ter que aprender a estar lidando. Né? Só esse gancho rapidinho, tem uma condômina que ela é importadora, ela importou acho que 60 caixas de chá. Então, cada caixa desse tamanho, você imagina você receber isso daí, você armazenar isso até a pessoa retirar. Isso deu um baita problema pra gente de condomínio. Não, eu falo assim, eu não sei se é uma percepção errada minha, mas eu como síndico de um condomínio comercial, eu acho que isso tem tendência de acabar, tá? As pessoas estão... Existem pessoas hoje que estão em casas, mas que estão sentindo necessidade de voltar ao escritório. Porque em casa,
Eu falo porque eu já... As esposas, principalmente, né? Pelo amor de Deus, marido, volta para Não, eu falo, Nilvia, assim, eu vou pegar o meu caso em específico, né? Hoje, no caminho que eu trilhei, o caminho é o contrário, né? Hoje, eu como síndico, eu tenho o meu escritório onde eu fico e realmente é muito mais tranquilo ficar no meu escritório, chegar lá, fazer o meu trabalho, do que em casa. Antes eu ficava montado o meu escritório dentro da minha casa, sentado lá no quarto e queira ou não queira, o teu filho... Você não quer ajudar em casa, eu tenho um né? filho Fala de a verdade. 16 anos e um de 1 ano e meio, né? Tudo bem que minha esposa está trabalhando, mas eu falo assim, por mais que as pessoas entendam que você está trabalhando, o teu filho, quando quer alguma coisa, ele vai bater lá no quarto para te chamar e aí vai te tirar dessa concentração. Existem já pessoas voltando do home office para os escritórios, fazendo o caminho inverso. Eu percebo isso no condomínio onde eu sou síndico de um prédio comercial, onde até tenho o meu escritório. As pessoas estão fazendo um caminho inverso. Talvez isso demore. É que quando chegou a pandemia, as pessoas realmente perceberam que elas poderiam continuar produzindo com seus funcionários em casa. Sim. Que o grande problema que você tem, Walter, desculpa te cortar só, é que você fala assim de grandes empresas que alugavam lajes aqui na Berrini, entendeu? E elas descobriram que elas podem manter uma sala de reunião apenas na Berrini, que é a coisa que todo mundo em casa. Eu senti isso nos meus fundos imobiliários. Não, mas isso efetivamente, assim, eu concordo com você. Tem gente que está tendo a necessidade de voltar, assim como as crianças estão tendo a necessidade de voltar para a escola e uma série de coisas. Mas, invariavelmente, a cultura mudou. Sim. E a gente vai ter um número maior de home offices do que a gente tinha anteriormente. Questão de custo mesmo, né? Enfim, gente, mais um tema que a gente extrapolou um pouquinho no tempo para variar, né? A gente tá ficando... Isso porque não tinha muito assunto, né? A gente tá abusando um pouco do assunto aqui. Mas eu acho que fica o recado para todos na questão do bom senso do corpo diretivo, o bom senso do síndico, o bom senso dos condôminos, a deliberação e a discussão entre assembleias para entender os limites que a gente pode ou não pisar na linha da justiça, é uma coisa que eu costumo dizer, e também já o apelo ao judiciário nesse processo como um todo. No mais, só posso pedir para vocês curtirem e compartilharem nosso vídeo com o maior número de pessoas possível. Não esquecer que a gente também está presente nas plataformas de podcast e semana que vem a gente está aqui novamente. Um grande abraço.